Olá, boa noite. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de Jó, esta linda história de Jó, que nos ajuda no momentos difíceis de nossas vidas, sabendo assim que Deus está conosco, como estava com Jó, está conosco. O capítulo é o 38, versículo 1 em diante. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhes pergunta, e você me responderá, disse o Senhor a Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? O Senhor ainda está falando da criação, né? Da formação da terra. Talvez você saiba. E quem estabeleceu sobre ela a linha de medir? São perguntas interessantes que o Senhor faz aos homens, né? A Jó e aos homens, quando nós às vezes questionamos a Deus em meio a situações difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. O que é interessante é que Jó não sabia do que estava acontecendo, ele não sabia do acordo feito entre Deus e Satanás, quando Satanás retorna à presença do Senhor e o Senhor pergunta a Satanás aonde estava. Eu estava dando um bordejo, né? Passeando sobre a terra. E então o Senhor pergunta: Viste meu servo Jó, o quanto ele é íntegro? E então Satanás lança o desafio. E Deus aceita o desafio confiando na integridade de Jó. É interessante que ele começa a passar por todas essas situações. Ele começa perdendo os filhos, os seus rebanhos, os seus bens, né? Sua casa, seus amigos, a sua esposa. Mas ele não sabe de nada do que estava acontecendo. Não sabia qual era o propósito. Deus é mais poderoso que Satanás. Isso é evidente, né? E quem fez a proposta foi o próprio inimigo ao Senhor. E o Senhor confiou em Jó, mas Jó não sabia o propósito de tudo que estava acontecendo. Porque nós, como seres humanos, nós não temos esta capacidade, não sabemos, mas Deus sabe o suficiente para provar para cada um de nós, às vezes, quando nós estamos errados, estamos, às vezes, questionando ao Senhor, mas estamos errados, porque passamos por situações e problemas, dificuldades, sem saber o propósito daquilo. E o Senhor perguntou aos homens: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Nós não conhecemos nada, nós não entendemos as coisas que vêm do Senhor, mas o Senhor conhece, né? O Senhor fala em meio às dificuldades, o Senhor fala em meio às necessidades, o Senhor fala em meio às tribulações que nós enfrentamos, o Senhor fala em meio às percas de parentes, entes queridos, amigos, ou até sobre a revolta de alguém, de um parente, de um filho, de um irmão. Deus fala. Ele quer falar, ele quer dizer: eu tenho poder, eu estava, né? Como diz aqui no versículo
No versículo 4, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Deus estava lá. Ele lançou os alicerces da terra. Mas e nós? Onde nós estávamos? Nem existíamos ainda. Mas Deus estava lá. Então ele estava desde o princípio. Evidente, ele tem mais conhecimento do que nós, porque ele criou. Nós não sabemos nada. Nós não entendemos nada de todo o processo que Deus tem preparado, pré-determinado para a sua criação, para nós, como a sua criação mais preciosa, os seres humanos. Nós não entendemos coisa alguma, mas Deus entende. É como um filho quando fala para um pai, como um pai, né? Quando fala para um filho: eu sei mais, porque eu nasci primeiro que você. Então é evidente, eu conheço mais. Quando nós aconselhamos os nossos filhos, é porque nós já passamos por experiências que eles ainda não passaram, que eles ainda não enfrentaram, e nós contamos essas histórias, esses fatos para eles, com o propósito de fortalecê-los, com o propósito de instruí-los, de ensiná-los, prepará-los para o mundo, né? A mesma coisa Deus. Deus conhece mais, muito mais do que nós, porque Ele é Deus, nós não conhecemos coisa alguma. Então quem somos nós para questionarmos a Deus em meio a tantas turbulências, em meio às pandemias, em meio às dificuldades, em meio a, podemos dizer, até humilhações, né, que muitos estão passando. Policiais invadem lojas que estão abertas, algemam pessoas, prendem pessoas, multam pessoas, perdemos nossa liberdade de sair, né? de estar com outras pessoas em comunhão, passamos meses confinados, sem a liberdade que nós tínhamos antes. Mas quem somos nós para questionar a Deus? Do que nós sabemos? Do que nós entendemos? Nós não conhecemos a mente do Senhor. Nós estamos nessa vida cristã tentando conhecer um pouco de Deus, mas o propósito dele para nós não sabemos, mas Deus sabe. Ele marcou os limites das dimensões da terra, ele conhece a terra. E nós, onde estávamos nesse momento, quando ele lançou o fundamento da terra? Aonde ele estava? Então não sabemos. Então por isso não questionamos Deus. Não devemos questionar a Deus em meio às situações, a problemas que enfrentamos, às limitações que são colocadas muitas das vezes na nossa vida. Nós só temos que aceitar e viver aquilo que Deus planejou para nós. Deus tem um propósito e nós não estávamos lá no começo para entendermos qual é o propósito de Deus. Mas Deus sabe. Jó foi vencedor, ele venceu as batalhas, ele venceu as rejeições de amigos, da esposa, aqueles que chegavam questionando Jó a respeito do Deus que ele servia. Ele respondeu com a vitória que veio a seguir. Essa é a resposta que Deus quer, que nós venhamos a enfrentar as situações, enfrentar a vida, enfrentar os problemas e responder a Deus, responder àqueles que nos questionam com a vitória. Foi o que Jó fez a Satanás, mesmo sem saber qual era o propósito de tudo que ele estava passando, de tudo que ele estava enfrentando e da vida que ele estava levando de humilhação naquele momento. Ele não sabia de nada, ele não entendia qual era o propósito de Deus, mas Deus sabia e Deus esperava que Jó respondesse com vitória, porque senão Deus seria também envergonhado diante de Satanás. Isso jamais poderia acontecer. Deus é um Deus de todo o poder. E
Deus colocou toda a esperança em Jó. Meus amigos, meus irmãos, Deus tem colocado, Deus tem feito, tem lançado desafios à humanidade, à sua igreja, que se divide em várias congregações, em várias localidades deste mundo. Deus tem lançado desafios e nós temos que responder com a vitória, porque é a vitória que Deus espera. E nós temos a fonte da vitória, que é o próprio Deus. É o Senhor Jesus que venceu naquela cruz, né? Por cada um de nós. Ele foi vencedor e pode nos dar a vitória. Mas nós temos que chegar a Jesus. Nós temos que nos aproximar de Jesus. Nós temos que chegar ao trono da graça, a fim de encontrarmos graças e recebermos misericórdia da parte do Senhor. Porque a vitória Jesus nos dá. Mas nós temos que nós temos que buscarmos, nós temos que lutar por ela, nós temos que enfrentar as dificuldades para que possamos assim chegar a esta vitória. Jesus está no barco, Jesus está conosco, Jesus tem algo maravilhoso para nós, a chegarmos, a nos aproximarmos mais e mais de Jesus, para que assim possamos receber de suas mãos a vitória, como Jó recebeu a vitória das mãos do Senhor. 10 vezes mais do que ele tinha foi colocado diante dele novamente, porque ele não amaldiçoou a Deus como era a esperança de Satanás. E então o acordo feito entre eles, Deus e Satanás seria vencedor se Jó não enfrentasse com determinação, com confiança no Senhor. Nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei. As percas que Jó teve não influenciaram na sua vida, não tiraram o foco que ele tinha, né? Que era servir a Deus, que era adorar a Deus. Jamais isso aconteceu com Jó. Então, nós temos aí em toda a palavra do Senhor conselhos maravilhosos para a nossa vida. Nós temos a capacidade de vencer todas as lutas, todas as batalhas. Nós temos capacidade de vencer, porque a Bíblia está cheia de homens que confiaram em Deus e foram vencedores. Por isso nós também temos capacidade de vencer, né? Deus não dá para um e nega para o outro. Todos nós somos criaturas e filhos de Deus, então temos capacidade de vencer, se corremos atrás de nossa vitória, como correu o nosso amado irmão Jó e servo do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que esta simples palavra possa nos fortalecer em Cristo Jesus. Que Ele venha nos abençoar. Amém.